nome é Iris Gonçalves Martins e eu vim apresentar a coluna Onde Estão as Rosas. Mas primeiro eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos. Hoje eu tô com um batom nude, uma blusa preta com cinza e com renda na manga. Ao fundo nós temos uma parede branca com algumas plaquinhas de luta. Bom, gente, o caso Mariana Ferrer pode sofrer uma reviravolta. Lembram deste caso? Que é aquele de uma garota de 21 anos que sofreu um estupro em uma boate famosa aqui em Florianópolis? E que teve como desfecho a absolvição do acusado? Pedida inclusive pelo promotor de justiça do caso, e que teve essa sentença de absolvição confirmada em sede de segunda instância? Bom, pois esse caso pode sofrer uma reviravolta. Isso porque o advogado da Mariana Ferrer protocolou um recurso extraordinário no STF a fim de anular a audiência de oitiva de testemunha, que no caso era a própria vítima Mariana. Nessa audiência, que agora se tenta anular, a vítima foi humilhada e constrangida pelo advogado de defesa do acusado. E não teve os seus apelos de socorro diante das investidas do acusado ouvidos pelo juiz nem pelo promotor, que também estavam presentes na audiência, deixando com que os abusos promovidos pelo advogado corressem solto durante a audiência. Bom, eu posso estar enganada, mas eu acho que a psicanálise pode ajudar a explicar aí a atitude do advogado, do promotor e do juiz. Mas talvez só o conceito de misoginia e sexismo já sejam suficientes para explicar aqueles comportamentos deploráveis que a gente assistiu, graças à divulgação da matéria da Intercept. Bom, o CNJ aplicou pena de advertência ao juiz que presidia a audiência, porque ele se omitiu, e permitiu os excessos do advogado. Por outro lado, em 2021, o Legislativo aprovou uma lei, que inclusive leva o nome da Mariana Ferrer, que tenta coibir a prática de atos atentatórios à dignidade de vítimas e de testemunhas em audiência, e principalmente em vítimas e testemunhas de audiências em processos de violência sexual. De forma que, com base nesses dois desdobramentos, que decorreram desse caso, a anulação daquela audiência é uma medida de justiça que se impõe. E anulada a audiência, todos os atos que se seguiram a ela, também são nulos. Inclusive o pedido de absolvição do MP e a sentença que não condenou o acusado, em suma, porque supostamente ele não sabia que a vítima estava ou não consentindo o ato. E daí é que é importante a gente falar sobre um princípio do direito, que é o princípio do juiz natural, que é aquele que determina que o julgamento de uma determinada demanda se dará pelas regras de fixação de competência. Então, nesse caso, se anulada a audiência e, via de consequência, todos os atos posteriores a ela, o processo volta a tramitar na vara onde estava tramitando, só que agora sobre a responsabilidade do juiz atual da vara, que não é mais o juiz que deu a sentença de absolvição e que presidiu aquela famigerada audiência, pois aquele foi afastado da vara na época dos fatos. Então, resumindo, nova tramitação, novo juiz e talvez nova sentença. Vamos torcer aí para que a justiça dessa vez seja feita para o caso,
né? A justiça que o caso merece. Pois se o ejaculador, sim, tem esperma dele nas roupas dela, não sabia se ela estava consentindo ou não, que parasse o ato e não que terminasse até gozar, né? Assim é que deve ser a atitude de um homem digno. Era isso para essa semana. Forte abraço e até semana que vem.